Queridos amigos e amigas, é uma grata satisfação estar aqui falando para o Centro Espírita O Consolador, casa muito querida, à qual eu me encontro vinculada por anos laborando como palestrante espírita e que me sinto sempre agraciado e acolhido quando lá chego. O Centro Espírita O Consolador fica sediado no bairro de Brotas. É uma casa de muito acolhimento, em que os trabalhadores, os seus servidores do bem, sempre acolhem as pessoas de maneira muito amorosa. Quem conhece a casa sabe do que eu estou falando. E nesse mês a casa completa 63 anos de atividade. E por essa razão, essa palestra é uma forma também de homenagear, por ocasião do aniversário da casa, esse ponto de luz que é o Centro Espírita O Consolador. A casa, portanto, tem mais de 6 décadas de trabalho infatigável, de serviço ininterrupto. É uma casa que todos aqueles que chegam, e falo especialmente por mim mesmo, desde a primeira vez, há muitos anos, quando ali estive, me senti envolvido naquela atmosfera da simplicidade, do amor, sem complexidades, do amor intenso, legítimo, à causa do bem, à espiritualidade e ao estudo profundo da doutrina espírita. Quando ali cheguei, senti-me, portanto, envolvido nessa atmosfera de bem-estar que sempre ocorre nas casas e nos ambientes onde é alimentada uma atmosfera e vitalizada uma atmosfera de desejo do bem, de sincero sentimento de caridade. Por isso, os meus parabéns, a minha homenagem, a minha singela referência a essa casa que é um verdadeiro pronto-socorro e, ao mesmo tempo, uma verdadeira âncora de salvação e de iluminação de consciências, porque não se fica 6 décadas trabalhando incessantemente se não houver uma cobertura e um amparo do mundo espiritual superior. O Consolador, para se manter em 6 décadas, contou com uma colaboração que não é visível aos olhos e cujos representantes na Terra, através da sua equipe de colaboradores encarnados, que é a mão de obra humana, não obstante as nossas imperfeições e as nossas limitações, como todo grupo humano, tem dificuldades, tem desafios, tem imperfeições, mas para se manter constante é porque os verdadeiros trabalhadores e a verdadeira sede de uma casa espírita como essa se encontra no mundo espiritual nas suas origens. As instalações da Casa O Consolador não estão fincadas em bases terrenas, se prolongam para além do mundo espiritual e aquele elemento concreto, aquela sede física da instituição, a estrutura física é apenas uma parte pequena das dimensões espirituais da Casa O Consolador. Portanto, meus parabéns mais uma vez, a minha congratulação e vamos agora para as nossas considerações. Etimologicamente, a palavra fé é oriunda de uma expressão em latim, fides, alguns chamam fidelis, que seja. A palavra fides, ou fide, deu origem à expressão fé. Do ponto de vista amplo, geral, do ponto de vista de um conceito mais abrangente e talvez dicionarista, etimológico, a palavra fé tem a ver com a crença em algo, em alguém, em alguma coisa. Daí a ideia de que a fé pressupõe a adesão, o envolvimento, isso é, a vinculação a alguma crença e a defesa dessa crença, mesmo que não haja possibilidades de prová-la, de sustentá-la, de verificá-la. A fé, portanto, é essa crença em alguma coisa. E que é usada em alguns momentos no sentido laico, no sentido civil e social. Por exemplo, as expressões má-fé ou boa-fé aparecem nas relações aí financeiras, nos contratos e nas negociações do sistema financeiro, quando você vai fazer algum acordo, quando você vai contratar algum serviço, quando você vai solicitar
algum tipo de trabalho, muitas vezes tem um contrato que você assina, as partes assinam e que pressupõe uma boa-fé de cumprir aquele contrato, de arcar, por exemplo, com os custos, se for o caso, né? Portanto, cumprir com os seus compromissos. Isso se chama boa-fé, ou então, o contrário, seria considerado má-fé. Do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista público, do ponto de vista civil, nós temos a ideia da fé pública. Daí, alguém ou algo, uma instituição, alguém tem fé pública. Quando a gente usa essa expressão, está fazendo associação, alusão a, por exemplo, determinada credibilidade que uma pessoa possua, um valor simbólico que ela tem, e, portanto, que ela inspira confiança, que ela inspira, portanto, aquele cargo que ela exerce, aquela função, aquele mandato que ela exerce, por exemplo, e que isso dá uma fé pública, isso é, tem um valor, uma credibilidade que passa ao público, quase sempre associada aí a funções administrativas e a cargos públicos. Portanto, a fé pública tem a ver também, está associada a uma certa segurança jurídica que imprime ou que inspira a credibilidade de instituições ou de homens, de valores ou de pessoas. Mas nós temos também, dentro desse sentido, nós não podemos negar que a fé, a expressão fé, é muitas vezes utilizada e majoritariamente no sentido e no aspecto religioso. É na religião que a fé é muito utilizada, que a expressão fé aparece. E na perspectiva da religião também, o conceito geral que eu citei aqui, o conceito dicionarista, que nós aqui enunciamos, o conceito aqui mais amplo, que é fé como sinônimo de crença, também vale nas expressões religiosas. Quando, por exemplo, a gente encontra a ideia de que a fé é uma crença em algo e uma adesão a algo, seja religiosa, seja espiritual, seja no sentido das instituições. Daí a pessoa que acredita em uma religião, ele adere àquela religião, acredita em um valor religioso, né? Aí a ideia de crer ou não crer em determinado sistema de crenças, de determinado sistema espiritual, está presente na história da religião de uma maneira geral, está ali arraigado, imbricado, inerente à própria tradição religiosa e acompanha os processos religiosos desde que o mundo é mundo, ao longo das épocas, especialmente no sentido aqui, no aspecto aqui institucional. A fé religiosa também está associada a uma crença em algo que não se tem prova, ou que não se pode provar, ou que não é possível provar. Daí é uma crença em coisas improváveis. Quando eu falo improvável, eu não quero dizer impossível, eu quero dizer improvável no sentido de não poder ser provadas. Essa é a ideia da fé religiosa, que está associada quase sempre a uma virtude também. Daí, na tradição católica, apostólica romana, e também na tradição cristã institucional, ortodoxa ao longo das épocas, eu me refiro aqui especialmente à fé católica e às manifestações protestantes, né? Os sistemas religiosos protestantes e também outros sistemas do cristianismo institucional organizado ao longo das épocas, encontraremos a ideia de que a fé é uma das virtudes básicas da proposta cristã. A ideia de que a fé é uma virtude teologal, uma das virtudes teologais, como diz aí a Igreja Católica, baseada especialmente, ou pelo menos predominantemente, na Epístola de Paulo, que se refere à fé, esperança, caridade. As três virtudes teologais, a fé seria uma dessas virtudes. A verdade é que, antropologicamente falando, a fé, como escreveu o Espírito Emmanuel, por meio do médium Chico Xavier, a fé parece ter nascido, do ponto de vista antropológico, diz Emmanuel, no berço rústico do medo. O que é que Emmanuel quer dizer com isso? O berço rústico do medo é porque o homem primitivo,
que era mais instinto do que razão, e nós sabemos que o instinto, quando predomina, tem como base fundamental o instinto de conservação da vida, gerou uma das emoções mais básicas, se não a mais básica por excelência, que é o medo. O medo parece ter sido brotado como fruto do instinto de conservação, isso é, o homem primitivo, instintivo, para manter a vida, para poupar a sua vida, para defender a sua vida, para resguardar a sua sobrevivência, desenvolver o medo, que é uma das emoções mais básicas, fruto desse instinto de manutenção da vida. E o medo, portanto, surgiu como uma forma de responder a elementos de ameaça, que geraria nele duas respostas básicas, segundo os estudos evolucionistas. A reação de fuga diante do objeto ameaçador ou a reação de combate, que está presente no mundo animal também. No mundo animal, a gente tem a reação dos animais de fuga ou de combate diante de um objeto ameaçador. Esse sentimento, essa emoção básica do medo surgiu e brotou no homem primitivo. E Emmanuel, quando diz que a fé nasceu nos seus primórdios, no berço rústico do medo, ele quer dizer que, por incrível que pareça, embora a gente fala que fé é uma coisa e medo é outra, quem tem fé não tem medo, não é assim que você aprendeu, não é assim que costumeiramente você viu falar, mas Emmanuel está ligando uma coisa com a outra, está conectando para dizer que há um espírito de sequência na evolução do psiquismo e que as coisas se encadeiam, que não são antagônicas, e a partir de um elemento primitivo se desenvolveu outro elemento mais sofisticado, é que encontraremos a ideia do berço rústico do medo. Em outras palavras, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do medo, o homem primitivo com medo, sem entender as forças da natureza, sem entender a tempestade, a chuva, o maremoto, o terremoto, as manifestações dos animais ferozes, das ameaças, nesse íntere e nessa condição, o homem primitivo, então, reagiu, respondeu, a partir do medo, no desenvolvimento de um sentimento sagrado. A ideia de que se fizesse alguma coisa para parar aquelas forças que ele não compreendia, as forças da natureza pouparia a sua vida. Então oferecia oferendas, por exemplo, à chuva, ao sol, à tempestade, às nuvens, como forma de divinizar, deificar esses elementos naturais como deuses, daí os elementos básicos do politeísmo, né? E a ideia de sacrificar algo, daí sacrifício, sacro ofício, ofício sagrado, a ideia de que em todas as tradições religiosas, as práticas básicas de todas as tradições religiosas estava associada a um sentimento do sagrado. Sagrado, sacro ofício, sacrifício. E a ideia do sacrifício, em termos primitivos, era matar uma vida e oferecer essa vida para que a própria vida fosse poupada. Essa ideia básica, esse conceito aí primário, gerou, portanto, o sacrifício de animais, o sacrifício de seres humanos, o sacrifício de plantas e oferecimento desse sacrifício para ter a sua vida poupada. É isso que Emmanuel chama de o berço rústico do medo. A fé se desenvolveu, o sentimento de relação com o sagrado se desenvolveu nesses estágios primitivos de pensamento mágico, de pensamento místico mágico, que estruturou aí a formação inicial do desenvolvimento antropossócio-psicológico, isso é, desenvolvimento antropológico, sociológico e psicológico do ser humano. Essa é a ideia, portanto, dos elementos básicos da fé. A ciência também se interessa pela fé. E ao longo dos tempos tem surgido uma ciência da fé, especialmente uma neurociência da fé. Vamos encontrar, para além disso, a psicologia falando não de fé religiosa, mas falando no poder que as crenças têm em nossas vidas. Especialmente as ciências cognitivas, e particularmente aqui a psicologia cognitiva e a psicologia cognitiva comportamental, nas suas várias escolas de psicologias cognitivas, vamos encontrar a ideia básica de que as crenças são os elementos básicos, fundamentais de estruturar o pensamento e, a partir do pensamento, o comportamento do indivíduo. Para esses modelos teóricos de ciências comportamentais, a crença é a base fundamental de todo o funcionamento humano. E a crença tem a ver com uma espécie de cognição recorrente. Ou seja, não é um pensamento pontual, como você imagina algo agora,
pensa algo, mentaliza algo na tela mental, mas é um pensamento que é recorrente, ou seja, um pensamento que se mantém relativamente constante. A crença é esse pensamento constante. Aquele pensamento que é cultivado, essa é a ideia da psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva vai dizer que essas crenças básicas, porque há crenças que são não básicas, secundárias, as crenças que eu vou estabelecendo ao longo da minha vida, e há crenças básicas que são aqueles esquemas, como dizem os teóricos, Aaron Beck, a sua filha Judith Peck e outros, que os elementos básicos de formação da criança, do sujeito, foi através das relações parentais, da formação familiar, do desenvolvimento infanto-juvenil, foi formando no indivíduo esquemas básicos que são crenças mais estruturais, crenças mais básicas, que deram origem à forma de funcionar do ser humano. Essa é a ideia da psicologia cognitiva. E essas crenças básicas formaram o sujeito. Daí a ideia da psicologia cognitiva dizer que às vezes o indivíduo se comporta de maneira, por exemplo, emocionalmente prejudicial, porque ele tem uma crença básica, sei lá, vamos aqui citar, a crença básica de inferioridade. Ele se sente inferior ali na sua crença. Não é uma coisa que ele fique toda hora pensando, mas ele sente. Então, esse sentimento é uma espécie de pensamento que é fixo, ou seja, que é uma crença. Um pensamento que é internalizado se torna um sentimento. Daí, ele se sente inferior. Ou ele vê o mundo de maneira catastrófica, ele é hipersensível, ele vou usar uma palavra que a gente não usa porque é pejorativa e que as pessoas utilizam essa palavra para designar essas pessoas hipersensíveis, mas não são assim, e a gente não deve usar essa palavra, mas comumente as pessoas usam a expressão dramáticas. A pessoa que é dramática, a pessoa que é hipervigilante, que se alarma muito fácil, que se sensibiliza de maneira desproporcional com uma coisa que toma uma proporção muito grande. E, segundo a psicologia cognitiva, ali dentro do indivíduo deve haver uma crença de catastrofização. E assim por diante. Há uma série de crenças básicas e a psicologia cognitiva trabalha isso para que o indivíduo possa administrar essas crenças e até poder mudar o seu comportamento a partir da avaliação e do tratamento dessas crenças básicas, né? Porque muitas vezes a gente funciona de uma forma sem se dar conta, sem ter consciência que essas crenças estão funcionando, estão atuando em nossas vidas. A verdade é que essa é a ideia da psicologia cognitiva para dizer que as crenças tem um poder muito maior do que nós normalmente acreditamos, normalmente nós pensamos, normalmente nós compreendemos. As crenças em nós têm esse poder a ponto de afetar o nosso mundo, afetar a nossa forma de se relacionar, afetar a nossa forma de funcionar com os outros, afetar a nossa forma de se comportar. De tal forma isso é comum, isso é atual, que as doutrinas psíquicas atuais, inclusive a PNL, a programação neurolinguística e tantas outras doutrinas comportamentais, a psicossomática, a psicologia positiva, que é uma tendência mais recente, e a psicologia transpessoal e tantas outras, falam o seguinte, que hoje o paradigma não é ver para crer, é crer para ver. É necessário crer para ver. Creia e você verá. Essa é a ideia. Esse é o slogan. E aqui a gente pode dizer que há um fundamento nisso daí, né? Porque a gente ainda está na linha do raciocínio acadêmico, tá? No raciocínio aqui convencional das ciências. E há um fundamento nisso, porque a partir daquilo que você crê, você acaba vendo e percebendo as coisas, né? A partir da sua percepção e da sua interpretação do mundo à sua volta, das coisas ao seu redor. Creia e você verá. Pasteur, ele acreditou antes, para depois ver o mundo microbiológico, porque quando ele acreditava no mundo microbiológico, deduzindo por lógica, por coerência, ele não podia ver porque não havia microscópio. Ele não podia provar. Ele acreditou primeiro para depois ver. Semmelweis, que foi o pai da asepsia, ele acreditou antes que era necessário mudar os protocolos de asepsia, mas não podia provar na sua época. E quantos idealistas, quantos heróis da humanidade acreditaram antes para depois ver? Beethoven na música, quando estava surdo, no momento máximo da sua surdez, no final da sua vida, que foi o período
que ele produziu as mais geniais obras da sua carreira e as mais geniais obras da humanidade, comparadas apenas pela música altíssima e ultra sofisticada de Bach. Esse homem que estava completamente surdo, que compunha aquelas músicas que, para a sua época, época do classicismo de Mozart, de Haydn e do romantismo que surgia com Schumann e com Chopin, essas obras que tinha ao mesmo tempo elementos de classicismo, de romantismo e de muita espiritualidade barroca e também espiritualidade romântica, aquelas obras que eram pouco compreendidas no seu tempo. Certa vez, diz aí a sua biografia que alguém chegou, se aproximou dele e disse: mestre, as pessoas não estão gostando, não entendem e não estão gostando da sua obra. Inclusive, alguns músicos profissionais estão tendo dificuldade até de entender a obra na partitura para tocar, para compor, para se apresentar publicamente. As pessoas não entendem e não gostam da sua obra. E Beethoven teria respondido: gostarão no futuro. Gostarão no futuro. E ainda respondeu de uma forma que parece uma presunção, mas não era, ele tinha consciência dele. Ele vai dizer: eu atingi tal estado de grandeza e de perfeição na minha arte que eu estou para a música, assim como Shakespeare está para a literatura e assim como Michelangelo está para as artes. Não era uma presunção, era a consciência que ele tinha e ele estava certo. Ele estava profundamente certo na sua concepção. Então, nós temos esse slogan de crer para ver primeiro. Creia e você verá. Essa é a ideia. E, naturalmente, que quando a gente passa a examinar dentro da ciência, as neurociências têm muito a contribuir, tem bastante coisa a oferecer para nós em termos de neurociência da crença, de neurobiologia da crença, de compreensão sobre a fé e a crença para os dias atuais, inclusive. Quando a gente vê a pesquisa sobre inteligência espiritual, Dana Zohar, a notável pesquisadora na sua época, que começou a investigar que, para além da inteligência intelectiva, a chamada inteligência lógico-matemático formal de Alfred Binet e de Ernest Simon, com os testes de QI, havia já a inteligência emocional elaborada pelo psicólogo Daniel Goleman, a famosa obra de Goleman e os seus desdobramentos, a inteligência emocional, que é uma tese fundamental, hoje aceita, embora foi muito criticado na época e muito combatida, a inteligência emocional, capacidade de gerir as próprias emoções e de lidar com as emoções alheias na inter-relação pessoal, no interrelacionamento pessoal. A inteligência emocional é uma das conquistas, mas Dana Zohar vai dizer que há também uma inteligência espiritual. E formulou essa tese, formulou esse conceito, após uma peregrinação pelo ceticismo, porque ela não era religiosa, ela era inclusive ateia, passou pela física, porque foi professora de física, fez graduação de psicologia e depois de muito examinar, inclusive as neurociências da religião, fazendo ali exames com judeus, rabinos em oração, como budistas também em meditação, e colocava ali as tomografias com emissão de pósitrons e mais tarde tomografia com emissão de fótons, a neuroanatomia funcional, que é esses aparelhos que a gente coloca na cabeça, ou principalmente no cérebro, e a partir daquilo que o indivíduo está fazendo, está pensando, está conversando, está mentalizando, determinadas áreas do cérebro são ativadas e o aparelho consegue captar aquelas áreas específicas do cérebro que são ativadas, atribuindo, portanto, aquelas áreas específicas às funções que o indivíduo desempenha. Essa neuroanatomia funcional, portanto, revela uma série de coisas importantes para nós. E ela, que acompanhou essas experiências, percebeu que quando a pessoa orava, quando a pessoa meditava, quando a pessoa estava em prece, áreas específicas do cérebro produziam, portanto, uma ativação. E ela foi investigar isso e percebeu que existe uma inteligência espiritual. E disse, inclusive, que a inteligência espiritual é uma síntese da inteligência intelectiva com a inteligência emocional. Que a síntese das duas, que a interseção das duas é aquilo que ela chamava de inteligência ou de quociente espiritual. A verdade é que a neuroanatomia funcional não para aí. As experiências que Dana Zohar participou com Michael Persigen e mais tarde com o Vilayanu Ramachandran, essas experiências especiais que também foram investigadas e foram objeto de interesse de dois físicos quânticos de Harvard, o Dr. Stuart Uff
e David Bohm, e eles, então, investigaram também essa neuroanatomia funcional e constataram, como a própria Dana Zohar, que quando o indivíduo estava orando, meditando, o cérebro funcionava de uma forma muito peculiar e muito interessante, muito especial. A meditação, por exemplo, examinada pelos psicólogos transpessoais, que diminuiu o cortisol, que alterava os marcadores biológicos, que produzia mais ocitocina, serotonina e mais elementos que produzem saúde no corpo humano, batimento cardíaco, alteração da pressão arterial, mas também as experiências com neuroanatomia funcional constataram que na glândula pineal há uma produção de fótons, ou seja, literalmente o cérebro se ilumina mesmo, que o fóton é a partícula básica que constitui a luz, o corpúsculo luminoso. Daí o cérebro se iluminava quando o indivíduo, por exemplo, estava em oração ou quando o indivíduo estava verbalizando algum termo religioso como Buda, Maomé, Cristo, Alá, Deus, Jeová, ressurreição, reencarnação e assim por diante. E naturalmente que isso gerou um interesse muito grande a respeito de uma neurobiologia da fé. Mais tarde, com o projeto Genoma Humano, já no século XXI, o Dr. Jim Hammer, que foi um dos médicos genéticos, engenheiro genético, que participou da equipe do projeto Genoma Humano, esse notável homem que começou a mapear alguns genes, Jim Hammer, vai publicar para o mundo o gene que ele chamou de maneira a publicizar, que ficou um pouco, segundo alguns, um pouco midiático, mas que era uma forma também de chamar a atenção, de chamar a atenção para esse objeto de estudo, o gene de Deus. Ele, na verdade, estava chamando a atenção sobre o gene da crença religiosa. O gene que ele localizou e que se chamava VMAT2. Esse VMAT2 é o chamado gene da crença religiosa. Vai dizer Jim Hammer que a crença, a fé, a ideia de crer em algo está na própria constituição do ser humano, na própria genética do ser humano. Há elementos corporais, dispositivos corporais, da mesma forma que a neuroanatomia funcional identificou áreas da música, áreas da religiosidade. Aliás, essa ideia de que a glândula pineal seria uma área que Dana Zohar diz que essa é a área da inteligência espiritual. Da mesma forma que o sistema límbico seria responsável pela área límbico hipotalâmico, seria o sistema responsável pela inteligência emocional de Daniel Goleman, a glândula pineal seria a área da inteligência espiritual. E naturalmente que essa área da glândula pineal já havia sido referida por André Luiz, parêntese, numa obra espírita, Missionários da Luz, Chico Xavier psicografou, década de 40, onde não havia nenhuma compreensão sobre tudo isso, e André Luiz vai dizer, no futuro, a humanidade vai compreender que a pineal, a glândula pineal, ou epífise, é a glândula da vida mental, e a responsável, do ponto de vista do cérebro, pela relação e pela conexão do indivíduo com as experiências sagradas, com as experiências espirituais. A verdade é que a experiência de Jim Hammer, como também essas experiências do VMAT2, Jim Hammer vai dizer que a crença é genética. Da mesma forma que essa área, porque essa área da glândula pineal e assim por diante, esses elementos cerebrais que são constatados aí, não apenas confirmam André Luiz, mas confirmam Carl Gustav Jung. Jung falava de um arquétipo religioso, de uma dimensão religiosa que é coletiva, que está presente ao longo da história da humanidade, que está presente aí ao longo das tradições religiosas. Olha só. Então essa ideia de que a crença é genética de Jim Hammer, ou que há uma glândula pineal, portanto uma dimensão, um substrato, uma base biológica para as experiências religiosas, confirmam, portanto, os arquétipos de Jung. A ideia de que a religião é um tema coletivo, como há outros temas coletivos que Jung examina, e segundo ele, são arquétipos, ou seja, temas comuns à humanidade. A religiosidade é
uma espécie de tema comum à humanidade. Nunca houve uma nação especificamente toda ateia, toda materialista, toda cética. Nunca houve uma cultura totalmente, mesmo com o comunismo soviético de Stalin, que se pressupõe tentar ser ateu e materialista, não conseguiu. Brotavam instituições e manifestações de crenças religiosas, espirituais e assim por diante. Então a ideia de que há um substrato biológico, uma base biológica para as experiências religiosas, para as experiências da fé, sugerem, indicam que há algo inato em nós, que de Hammer chama que é genético, que a propensão para crer é genético. Agora, o tipo de crença, o tipo de fé religiosa, se você vai ter uma fé religiosa formal, uma frequência, um culto, etc. Ou não vai frequentar nada, ou não vai para lugar nenhum, ou não vai, digamos assim, fazer parte de uma fé religiosa, ou seja, de um sistema de culto religioso, ou não, aí é social. Essa escolha é social, mas a tendência a crer, a tendência a acreditar é algo inato. Olha só, isso se casa com a própria proposta de O Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a crença em Deus é resultado de um ensino formal, de uma educação religiosa específica, de uma cultura religiosa? E os espíritos responderam, de maneira nenhuma. Olhai para os homens primitivos que não tiveram ensino religioso nenhum e verás as práticas espirituais e a concepção espiritual, a concepção do divino. E isso mostra que há um sentimento íntimo, uma ideia inata, um elemento inato de Deus, da origem espiritual, das verdades espirituais que nos antecedem e que são as nossas origens e, ao mesmo tempo, o nosso fim, de onde a gente vem e para onde a gente vai. O Espiritismo, portanto, vem contribuir com esse esquema, vem nos ajudar a entender essa realidade a respeito da fé e vem colaborar com aquilo que a ciência desconhece ou aquilo que a ciência ignora. Vem complementar a proposta da ciência, mas eu diria mais. Sobre o tema da fé, o Espiritismo consegue ter dois tipos de contribuição. A contribuição científica, de complementar aquilo que a ciência não consegue, porque a ciência trabalha com bases materiais, com elementos materiais e com o método material da ciência acadêmica. E, ao mesmo tempo, o Espiritismo vem complementar e vem contribuir com a compreensão de fé nos sistemas religiosos. O Espiritismo ataca para dois lados. Ataca no sentido científico e ataca no sentido religioso. Ataca aqui no bom sentido, tá? Ataca no aspecto científico e ataca no aspecto religioso. Por quê? Porque contribui com a ciência, com elementos que a ciência não tem em termos espirituais, e contribui com a religião, com elementos de compreensão a respeito da fé que as religiões tradicionais, que os sistemas de crença e de fé religiosas ao longo das épocas, ortodoxos, medievais, dogmáticos, não possuíam, e o Espiritismo vem oferecer. E o que é que eu quero dizer com isso? O Espiritismo vem dizer que tudo que o ser humano desenvolve e que mais tarde se desdobra e se manifesta em termos de conquistas coletivas e sociais tudo é fruto de esforço do espírito. Todas as realidades do espírito são conquistas dele mesmo. Nada vem de graça, nada vem de mão beijada. Todas as virtudes são resultado do esforço pessoal. Emmanuel chega a dizer o seguinte: o gênio é um trabalho de séculos. Então, quando você vê um Mozart com 5 anos já compondo música, genial na música, aquilo ali foi obra dos séculos. Quando você vê uma pessoa genial em alguma área, aquilo ali foi fruto de esforço, de atividade, porque nada é de mão beijada, nada é conquista injusta, e nada é privilégio na obra da criação. Todo espírito que demonstra uma facilidade, uma propensão ou determinadas virtudes já conquistadas, aquelas virtudes foram conquistadas como nós estamos tentando conquistar agora. Se você não tem virtudes que admirem outrem, tenha certeza que ele conquistou essa virtude com esforço pessoal ao longo de reencarnações, ou nesta encarnação mesmo. Porque as reencarnações são solidárias. Não importa se eu conquistei uma virtude em outra encarnação ou nessa. O importante é que eu conquistei e que se torna patrimônio de mim mesmo. Então há uma dimensão evolutiva nas virtudes. E por que eu estou dizendo isso? Porque a fé é uma virtude. A fé, do ponto de vista espírita, não é uma graça,
Não é uma situação, como se dizia na teologia medieval, especialmente nas discussões a respeito da teologia de Santo Agostinho, de Lutero, como se a fé fosse uma graça, ou seja, a pessoa foi agraciada por Deus com o sentimento de fé. Não, a fé é uma virtude que se conquista ao longo, inclusive, de reencarnações. Há uma dimensão evolutiva da fé. Portanto, desde aquela fé primitiva, aquela fé irracional primária, a uma crença mais elaborada e ultra sofisticada, nós vemos o espírito humano evoluindo, o espírito humano crescendo, o espírito humano aí se desenvolvendo intelectual e moralmente, bases essenciais da síntese evolutiva do espírito para formar sabedoria, para formar a espiritualidade, para tornar-se o espírito superior. Ele evolui pelo sentimento e pelo raciocínio. Essas duas asas que Emmanuel vai dizer amor e sabedoria, que constituem o espírito, por exemplo, evoluído. Portanto, como diz Allan Kardec vai dizer em O Céu e o Inferno o seguinte: quanto mais o ser humano é material no sentido de materializado, mais vinculado à matéria, mais moralmente vinculado, psiquicamente vinculado à matéria, mais material é a sua crença. Mais as suas crenças são materiais. Mais a ideia que ele faz de Deus, da espiritualidade, do mundo além da morte, material. Quanto mais ele se espiritualiza, Kardec usa o termo desmaterializa, né? Quanto mais o ser humano se desmaterializa, mais desmaterializado é o mundo espiritual e mais desmaterializado é o seu sistema de crenças. E é por isso que o Espiritismo vem dizer que se a fé tem uma dimensão evolutiva, se a fé também vai aprimorando-se, como todas as virtudes, o amor é uma virtude. Amor se aprende amando. Amor você conquista exercitando o amor. Paciência, perdão, caridade. A fé também é uma virtude que se conquista no esforço, no exercício da própria fé. E se há uma dimensão evolutiva, há uma fé que é mais imatura, uma fé que é mais ingênua, uma fé que é mais inicial, e há uma fé que, digamos assim, é mais desenvolvida, uma fé mais elaborada, uma fé mais amadurecida. E essa fé amadurecida, Kardec vai examinar com a expressão que ficou muito conhecida entre nós espíritas, estamos nos referindo aqui ao capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando, capítulo 19, aliás, me perdoem, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, quando Allan Kardec vai usar a expressão fé raciocinada. Não é fé racional, tá? Porque fé não é racional. Como o amor não é racional. Como o perdão não é racional. Nenhuma virtude dos sentimentos é racional. Todas as virtudes dos sentimentos são irracionais. O termo irracional não é um termo correto, não é um termo preciso, exato, porque dá a ideia de algo instintivo, irracional. Não, é irracional no sentido de não ser racional, de ser mais sentimental, de ser mais emocional. Agora, a fé pode ser raciocinada, é a fé amadurecida, ou seja, a fé é um sentimento, mas o sentimento pode ser conquistado também pela reflexão, pelo raciocínio, pelo discernimento, pelo amadurecimento psicológico. Aquele sentimento vai... Porque todo pensamento que vai amadurecendo vai também internalizando pensamentos que se tornam sentimentos. E esses sentimentos se tornam ali o pensamento que foi arraigado, que foi conquistado. Daí a ideia de que a fé raciocinada pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O termo que Kardec utiliza não é ipsilíteres assim, né? Ele vai dizer que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a fé raciocinada. É a fé que tem bases racionais. É um sentimento, mas que tem bases racionais. Por quê? Com o Espiritismo, acabou aquela ideia medieval, infantil da Idade Média, de achar que fé é uma coisa e dúvida é outra. Se você duvida, você não tem fé. Porque a fé é uma coisa que você não duvida, você não tem dúvida nenhuma. Acabou com isso. Acabou com isso. Porque desde que o ser humano raciocina, desde que o ser humano escogita, desde que o ser humano reflete, ele também duvida. Ele também questiona. E o questionar faz parte do aprimorar o raciocínio. Faz parte do amadurecer o raciocínio. Então, com o Espiritismo, eu costumo dizer o seguinte, que com o Espiritismo, a arte de crer é a arte de duvidar. Porque quanto mais eu duvido no bom sentido, duvido aqui no sentido de
de questionar, de refletir. Quanto mais eu questiono, mais eu fortaleço a fé. A dúvida não destrói a fé. A dúvida pode fortalecer a fé. Essa é a ideia da arte de crer, é a arte de duvidar, portanto. Não é a dúvida aqui no sentido de eu duvido de tudo, eu duvido da minha vida, eu duvido de Deus. Não é a dúvida no sentido de vacilação, né? De estar vacilante, de estar o tempo todo temeroso. Não é essa a dúvida. É a dúvida do questionamento, do refletir, né? Então, é uma fé que não se enfraquece com o raciocínio lógico, com o questionamento. É uma fé que fortalece-se com mais questionamentos, com estudo, com reflexão. Por quê, meus amigos? Porque a maioria das coisas que a gente acredita, a gente não vê. A maioria das coisas. Quer ver uma coisa? Você acredita nessa pandemia. Você acredita que existe um vírus, um coronavírus, mas você não vê o vírus. A não ser que você trabalhe em laboratório, que você use microscópio, que você trabalhe, sei lá, em biomedicina, em microbiologia, mas a não ser que você não trabalhe que você trabalhe nessa área, você não viu o vírus. Você não percebeu o vírus. Você não olhou o vírus. Você não pode provar que existe o vírus. Mas você acredita. Por quê? As experiências alheias, os efeitos, as consequências do vírus na vida das pessoas. Esse tipo de repercussão do vírus. Então, você vê pelas consequências, pelos efeitos, pelo relato de outras pessoas. Então, mas você não pode provar. Você não viu a camada da atmosfera da Terra. Você não pode provar. Mas você acredita. Porque outros viram, porque outros pesquisaram, porque há relatos, porque há investigações, porque há ciência, porque há racionalidade nessa ideia. Então você acredita, mas não viu. Você não vê um monte de coisa. É como eu costumo brincar, você vai no restaurante e o garçom traz a sua comida, você não sabe se alguém colocou um veneno. Se o cozinheiro enlouqueceu, surtou e colocou um veneno ali para você morrer. Você não sabe quando você entra num avião ou num motorista ou num ônibus para pegar a condução, você não sabe se o motorista, se o piloto de avião não resolveu se suicidar, por exemplo. Você não fica duvidando disso, desconfiando disso. Você acha que está tudo bem, você acredita, mas não pode provar. Se você está morando em uma casa ou num apartamento, você acredita que o teto, que a estrutura da casa ou a estrutura do apartamento foi bem construída, mas você não pode provar. Você não pode provar, você não tem a planta do apartamento, e mesmo que tenha a planta, você não pode provar que o trabalho foi bem feito, que está em bases sólidas. Você não pode provar isso, mas você acredita. Você nem chega a cogitar que isso não pode ser. De maneira geral, nem passa isso pela sua cabeça. Por quê? Porque tem bases racionais. Porque você acredita pela lógica que as pessoas moram nesse prédio, eu também moro num apartamento, nunca aconteceu, não tem histórico anterior, tá tudo bem. As pessoas que estavam à frente da construção são pessoas que devem ser sensatas, que construíram. Então você acredita, mas não pode provar. Você crê nisso. Então, boa parte das coisas que a gente acredita, a gente não pode perceber, verificar, provar, mas a gente crê. Por quê? Por dedução racional, por dedução lógica, por raciocínio e reflexão. Então, é a fé raciocinada. É a fé de que eu sei que eu estou aqui, que esse teto foi bem construído, que essa estrutura foi bem construída por causa de uma coerência, por bases racionais, por bases lógicas. Essa é a fé raciocinada. Joana de Ângeles vai dizer que existem dois tipos de fé. A fé construída, aquela que vai sendo trabalhada pelo raciocínio, portanto vai sendo exercitada, como eu falei, ao longo dos tempos. E a fé natural. A fé natural é desde o sentimento íntimo de Deus que todo espírito traz, mesmo que se manifesta de maneira diferente e variada, né? De maneira aí particular, também a essa fé que foi construída, inclusive com bases racionais, com reflexão, com experiência religiosa, com exercício religioso, essa fé que foi construída ao longo dos anos e de reencarnações, que se torna agora natural. Então, quando você vê alguém com muita fé, que tem tendência a facilmente aceitar verdades espirituais, né, realidade do mundo espiritual, moral religiosa, que tem a tendência a sintonizar com isso, muitas vezes esse indivíduo, em outras encarnações, já peregrinou pelas práticas religiosas. Tem muita facilidade. Quantas vezes a gente tem na família pessoas que dizem assim, poxa, eu gostaria de ter essa fé de fulano, que acredita facilmente aí nas coisas religiosas, mas eu não consigo. Por quê? Porque o outro já teve, às vezes, reencarnações no meio da religião, já passou por várias religiosidades, então já
tem aquela... O que não significa dizer que é necessariamente sintoma de evolução, tá? Muita gente passou por várias religiões ao longo de reencarnações e não aproveitou, não evoluiu. Mas tem a facilidade de crer, de acreditar. Então, isso tudo é exercitado. A fé é uma virtude que vai exercitada. A fé construída, como diz Joana de Ângeles, aquela que vai sendo exercitada, e a fé natural. A fé natural é a fé construída de outras encarnações, que agora é natural. Que agora não precisa de muita explicação, porque a pessoa já sabe. Como dizia Jung, né? Eu não creio, eu sei. Ele dizia isso quando perguntaram a ele sobre Deus, né? Uma entrevista famosa na BBC de Londres, perguntaram a ele, o senhor acredita em Deus? E ele disse, não, acredito não, eu sei. Né? Allan Kardec Allan Kardec veio antes de Jung, né? Portanto não copiou Jung. Allan Kardec vai dizer, o indivíduo que tem uma fé raciocinada, ele não acredita porque disseram a ele, porque ele crê. Ele sabe. Né? E é diferente acreditar do saber. O saber, mesmo que você não queira, você continua sabendo. É que nem você, por exemplo, passa por um local, tá um outdoor escrito, você passa, não vou ler, já leu. Só de olhar, não vou ler, já leu. O saber é isso, já está internalizado. Agora, o crer, muita gente que acredita em uma coisa hoje deixa de acreditar amanhã. Eu acredito em algo hoje, amanhã eu deixo de acreditar. Então, olha aonde a gente está indo, já estamos finalizando, indo para a finalização da nossa palestra, olhe para onde a gente está indo. O Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, respondeu uma pergunta sobre fé, e eu peço licença aqui para expor. É a pergunta 354 do livro O Consolador. Olha o que Emmanuel vai dizer. Ter fé, porque perguntam a ele, a Federação Espírita Brasileira, né? Poder-se-á definir o que é ter fé? Ele respondeu, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Olha o que a gente estava falando, a luz do sentimento, não é raciocinar, não é raciocínio, é do sentimento, embora possa ter bases racionais para ajudar. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida, dimensão evolutiva. Não pode estacionar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Olha só que coisa interessante. Olha o que Emmanuel resume em poucas palavras um universo inteiro. O que é que ele está dizendo no início da questão? Que a fé verdadeira, no sentido completo, vai além das crenças. Não é só eu creio, mas eu sei. Aqui eu preciso agora que você preste atenção em mim, que a gente possa aí buscar a conclusão dessa nossa palestra, o coroamento, porque o coroamento é agora. O coroamento é agora. A gente veio falando ao longo de toda essa palestra que a fé tem a ver com crença, com eu acreditar, com crenças, né? E é verdade, não está errado não. A fé tem a ver com crenças, mas não é uma fé completa. A fé no sentido espiritual, que Emmanuel está definindo aqui, a fé no sentido pleno, no sentido completo, não para nas crenças. Pode até começar na crença, mas não para na crença. O que eu quero dizer é que a crença é os primeiros passos de uma manifestação de fé profunda. Por quê? Como eu já disse, eu posso acreditar em uma coisa hoje e amanhã eu deixo de acreditar. Né? Essa fé que acredita em algo hoje e amanhã já acredita em outra coisa, é uma fé, não deixa de ser uma fé, um sistema de crença, mas é uma fé frágil, uma fé que muda facilmente, uma fé ainda incipiente. A fé completa envolve crença, abarca a crença, pressupõe a existência de crença, pressupõe que há sempre inato nela o acreditar em algo, em alguém, sim, pressupõe. É indispensável, mas não é suficiente. É necessária a ideia da crença no sentido da fé aqui mais completa.
mas não acaba com a crença, começa com a crença. A fé legítima, a fé profunda, a fé completa, precisa das crenças? Precisa, mas vai além das crenças. Não se restringe às crenças, porque se restringisse às crenças, a fé seria muito frágil, seria muito vulnerável, seria muito incipiente. E aí, antes de eu evoluir para entender o que é essa fé plena além das crenças, é o seguinte: Emmanuel, em outra obra, volta ao assunto da fé. Estamos nos referindo aqui à obra Pensamento e Vida, num capítulo 6, chamado Fé. Emmanuel vai dizer o seguinte: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força... Olha só, ele está dizendo que é difícil de definir fé no sentido geral, no sentido aqui. Por quê? A gente começou a palestra dizendo que no sentido geral, dicionário, definição, a fé é crença em algo. Mas essa é uma definição pobre do ponto de vista espiritual. Ele vai dizer, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe. Olha só, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Ou seja, ele está dizendo que a fé é uma energia que está presente na natureza. Que é essa mesma energia que a árvore é decepada e que ela se recompõe. O cristal fraturado que se recompõe. E aí ele vai continuando, tem mais, é porque eu só recortei aqui um trecho da mensagem. Ele vai dizer que o próprio ato do homem se alimentar é um ato de fé. Sabe por quê? Quando você senta na mesa, diz Emmanuel, isso é Emmanuel, não sou eu não. Quando você senta na mesa para comer, você confia nas suas vísceras gastrointestinais. Você confia que o aparelho gastrointestinal vai dar conta daquele alimento. Porque se não der conta, pode causar um prejuízo para você, para a sua saúde, pode causar um prejuízo para você. Então o ato de você se sentar e comer é um ato de fé, porque você confia que o seu corpo vai processar a digestão bem ali. Então, olha só como a gente está caminhando para a culminância da fé. O que eu quero dizer é que a culminância da fé, a crença pode fazer parte da fé, é um dos aspectos da fé, mas a fé completa, a fé no sentido mais amplo, a fé no sentido culminância, e é isso que o Espiritismo vem contribuir com as religiões. É isso que o Espiritismo vem complementar nos sistemas religiosos que erraram ao colocar a fé como apenas uma crença. Então, é aquela coisa, para você ser salvo, você precisa crer. Crer em Jesus que você está salvo. Acreditou em Jesus, pronto. Isso não faz sentido do ponto de vista aqui lógico. Então, o indivíduo, só porque ele acreditou, então ele passa uma vida toda equivocada, chega no final da vida, eu me arrependo, acredito em Jesus, está salvo. Então, não é tão simples assim, embora tenha fundamento e tenha um sentido de ele se arrepender, de ele mudar de direção de vida, mas não pode ser uma simples crença, porque uma simples crença, eu acredito, repito, eu acredito em algo agora e depois deixo de acreditar. A fé não pode ser só isso. Sabe qual foi o erro das religiões? Quando eu digo erro aqui, não no sentido de pejorativo, de criticar as religiões. Estou dizendo porque era incompleto mesmo, era a compreensão do homem. E o Espiritismo tem a tarefa de complementar, né, de contribuir tanto com a ciência como com a tradição religiosa para fortalecer os sistemas religiosos, não é para combater eles. Para, inclusive, fortalecer o católico na sua fé, o protestante na sua fé. É porque fé tem a ver com algo que vai além da crença. Tem a ver com fidelidade. A palavra fé, como eu comentei no início da palestra, a palavra fé tem a ver com fide. Fide, em latim, é fidelidade. Então, aí você entende. Quando Joana de Ângeles diz assim, a fé é a confiança irrestrita em Deus. Ou seja, é uma entrega. Quem crê, acredita, pensa, eu acredito, eu posso até... A crença modifica meu comportamento, psicologia cognitiva. Afeta o meu modo de funcionar, meu modo de comportar, eu me comporto dessa ou daquela forma. Afeta. Portanto, a crença. Mas a crença pode ser substituída. Eu acredito,
E aí eu modifico a crença. Eu acredito racionalmente, mas eu me comporto de uma outra forma. Pode acontecer. Mas quando eu tenho uma fidelidade a algo, eu me comprometo com algo. Uma coisa é eu acreditar, outra coisa é eu ser fiel a algo que eu me envolvi com o qual eu me envolvi. Então, quando eu me envolvo com algo, eu acredito naquele algo? Acredito. Envolve crença? Envolve. Mas vai além de uma simples crença. Vai além apenas da crença. Eu acredito naquilo, mas eu me envolvo emocionalmente com aquilo. Portanto, é uma fidelidade a algo. É uma confiança irrestrita, como diz Joana de Ângeles. O erro do cristianismo foi interpretado em determinadas passagens, especialmente de Paulo, que foi usado mais tarde por Santo Agostinho, por Lutero, para designar a ideia da fé como sendo a fé que salva. Né? E aí entenderam essa fé que salva como sendo o seguinte, ó, a fé salva, viu? Então é só você acreditar em Jesus, acredite em Jesus que você está salvo. Essa ideia simples chocou as pessoas coerentes, né? As pessoas minimamente razoáveis que pensaram, não pode ser possível. E ademais parece uma contradição, uma incongruência com outra passagem da Bíblia, que é a epístola de Tiago, e Tiago fala, a fé sem obras é morta. Se a fé sem obras é morta, como é que a gente entende a passagem de Paulo que diz que o justo será salvo pela fé, e a fé que salva? Entenderam errado a proposta da fé. Quando eu entendo que fé é fidelidade, só a fé salva. Porque a fidelidade a algo que vai fazer eu me comportar, vai me fazer eu me entregar a algo, vai me fazer eu agir no bem. Né? A fé, a fidelidade aqui, Paulo estava aludindo àquela plenitude da fé que envolve os mártires, que envolve os indivíduos que... Porque quando eu tenho fidelidade a algo, eu me envolvo. E quem se envolve, se compromete. Quem se compromete paga o preço desse envolvimento, desse compromisso. Ou seja, paga o preço a ponto de arrostar consequências e até, se for possível, sofrer por aquilo. Por quê? Porque eu me comprometi com aquilo. Então, a fé completa é quando o indivíduo se compromete, quando ele se envolve. Quando ele se envolve, aí ele está, digamos assim, nessa fé que é uma entrega, é uma fé robusta, é uma fé inquebrantável, é uma fé, portanto, que é calma. Como diz Allan Kardec, a fé é calma. Se a fé é agressiva, já não é fé. Na verdade, é medo. Toda agressividade revela medo. Né? Toda pessoa agressiva é uma pessoa medrosa, porque a agressividade é o medo de ser agredido e eu agrido antes. A fé é calma, é tranquila. A fé não é desesperada, não é ansiosa, porque ansiedade é medo. Né? A fé, portanto, é humilde. A fé é humilde, viu? Quando eu digo que eu tenho fé, né, eu tenho fé e confio, vai dar tudo certo, eu vou dar conta de tudo e nada vai me acontecer. Isso não é fé, isso é presunção. E a presunção é uma fraqueza. No fundo, também é um medo, é uma insegurança, ou é um exibicionismo. Né? Não é verdadeira. A fé é humilde, porque a fé, diz Allan Kardec, faz com que o indivíduo confie bastante em si, mas faz o indivíduo se entregar a algo maior, ao qual ele confia mais ainda do que confia em si. Então a fé dá autoconfiança nas próprias forças, mas dá também uma confiança em algo que está acima dele e que ele não tem controle. A fé consegue fazer com que o indivíduo não tenha a obsessão pelo controle, porque quando eu tenho obsessão pelo controle, controlando as coisas, no fundo eu sou frágil. No fundo, esse controle não é fé, é medo. A fé abre mão do controle. Por quê? Porque confia em algo maior. Porque sabe que não está nas minhas mãos tudo, não está nas mãos do sujeito tudo, controlar tudo. Então, se submete a algo maior. É uma confiança. Né? Paulo, na epístola dos Hebreus, vai dizer mais ou menos assim, que a fé é o fundamento das coisas que não se vê. Né? É o firme fundamento das coisas que se espera. Paulo vai dizer isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e é a prova das coisas que não se vê. Epístola aos Hebreus. Então, veja que coisa interessante. É essa entrega a algo maior. Eu tenho confiança nas minhas capacidades, eu tenho fé nas minhas próprias forças e por isso eu ajo no bem, eu ajo de maneira confiante, mas essa confiança é humilde,
Porque essa confiança não é uma confiança presunçosa, é uma confiança que sabe que essa autoconfiança é consequência de uma confiança em algo maior. Em algo divino, e eu também sou uma centelha divina, então eu também confio em mim, mas eu me submeto. Por isso que Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, a menor semente que existe. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela é humilde. Ela se acha um grão de mostarda. Se eu digo que minha fé é a maior fé do mundo, já não é fé, é orgulho. E fé e orgulho são incompatíveis. Então a fé se acha um grão de mostarda. E quando ela se acha pequena, ela move montanhas. Ela muda montanhas, ela desloca montanhas. A fé mais forte é aquela que se acha mais pequena. Porque a força, como diz Paulo, o apóstolo, a força está na fraqueza. Quanto mais fraco eu me sinto, mais forte eu sou. Quanto mais humilde eu me sinto, mais próximo de Deus eu estou. Então, meus amigos, a fé tem esses desafios do passado, mas que são os mesmos desafios atuais. No período atual de pandemia, a fé se faz muito necessário, porque a fé é luz nas trevas. E da mesma forma que o perdão se faz necessário na mágoa, já imaginou o perdão ser necessário quando todo mundo se trata bem? Não precisa de perdão, porque ninguém se ofende. O perdão se faz necessário e chama a atenção e ilumina a humanidade no momento das ofensas. A paciência se faz necessário no momento da irritação. A dedicação ao bem se faz necessário no momento da indiferença. A fé se faz necessária no momento do medo, no momento em que estamos vivendo, onde o vírus atual é um símbolo das coisas que a gente não vê. E a fé é esse grão de mostarda que se sente pequeno, mas ao se sentir pequeno é tão forte que desloca montanhas. Desloca montanhas das dificuldades morais, como diz Allan Kardec, mas também, uma coisa que passa despercebida dessa passagem é o seguinte, é que desloca as montanhas dos rituais de fé exterior. Ao longo da humanidade, a gente sempre, na época de Jesus, isso era claro, a gente sempre subiu a montanhas sagradas, foi para locais sagrados, para lá a gente achar que estava em contato com Deus. A fé verdadeira, aquela que se doa, que se entrega, aquela dos grandes missionários e mártires, é uma fé que se sente do tamanho do grão de mostarda e que isso faz com que se transporte montanhas. Que a nossa fé saia das montanhas sagradas e vá para o íntimo do coração. A fé verdadeira não precisa das montanhas religiosas, dos locais sagrados onde a humanidade foi lá buscar a fé. A fé se exercita. E nesse momento de pandemia, de dificuldade, admita que tem medo. Se você tem medo, converse com familiares, fale com as pessoas, dialogue, abra o coração, porque a fé se fortalece, se exercita nessas circunstâncias. Mas faça os seus exercícios pequenos de fé. Quando for necessário ter uma atitude corajosa, tenha. Se não for necessário, não tenha, porque a fé não se fortalece com atitudes negligentes. Com eu me colocar em risco só para eu exercitar minha fé, isso não é fé. Então, a fé se fortalece quando se faz necessário, aí eu me coloco. Eu me exercito. Eu sei que eu estou sob o poder maior, que eu faço a minha parte, mas não controlo tudo. Não controlo tudo. E eu preciso saber que a vida física não é a vida verdadeira, a vida espiritual é a vida verdadeira. O Espiritismo vem colaborar com isso, meus amigos. Vem dizer que, da mesma forma que o amor se exercita, a fé se exercita. Mas eu digo mais, se você nesse momento de pandemia está com muito medo, assuma seu medo. Assuma os seus sentimentos. Porque você não vai mudar os seus sentimentos apenas negando eles, ou fazendo de conta que você é uma pessoa de fé não sendo. Assuma que você está com medo. E comece a trabalhar. Primeiro é ter consciência dos sentimentos. E depois fazer exercícios para o que é que eu posso fazer na minha vida, no meu contexto, para que eu exercitando algumas coisas, esse medo diminua. Eu posso estar com mais confiança. O exercício da prece, o exercício da meditação, o exercício do evangelho em família. Se for o caso, uma psicoterapia que vai me fortalecer. E acima de tudo, em qualquer circunstância, com medo, ame. Faça todo bem. Sabe por quê? O amor e a abnegação também desenvolve fé. Porque se o amor é a base de todas as virtudes, se eu amar, se eu me dedicar ao próximo, se eu fortalecer, no fundo, ao exercitar o afeto, a caridade, a solidariedade, eu estou também exercitando a confiança no próximo. A crença, a fé e a esperança de que o próximo pode melhorar. Porque se um médico cuida de um doente, é porque ele tem esperança que o doente pode ficar bom. Se eu cuido de um filho,
Se eu educo um filho, é porque eu tenho fé que aquela educação vai fazer bem a ele e vai gerar frutos no futuro. Nem sempre gera, mas é um investimento. Então, no fundo, quando eu amo, eu também estou exercitando, eu estou também investindo, eu estou também desenvolvendo o sentimento de fé. Uma fé que é humana, uma fé que é ainda afetiva, uma fé que é relacional, uma fé que é mais da solidariedade entre os humanos, para lentamente eu começar a sentir mais autoestima, começar a sentir mais autoconfiança comigo mesmo e mais tarde, nesse exercício de solidariedade, essa conexão com o alto, essa conexão com o divino é gradual, é processual, é para e passo. Para concluir, eu me lembro de uma história que eu já contei no Consolador e quero concluir com essa história, que é Chico Xavier. Ele sempre ia a locais de necessidade, favelas, locais, digamos assim, bastante paupérrimos, ia levar comida, levar cesta básica, levar doações. E ele resolveu ir para esse lugar, mais uma vez, só que no dia dessa história, ele não tinha nada para dar. Não tinha um alimento. Estava faltando tudo, estava com muitas necessidades. O Dr. Bezerra apareceu e disse, coloque vasilhas d'água e leve, a gente vai fluidificar e você vai distribuir. E ele foi. Chegando lá, ele ofereceu. Os necessitados começaram a agredi-lo, a acusá-lo. Ele contou as suas dificuldades, falou da ocorrência, mas ninguém acreditou nele. Alguém chegou a ameaçar, jogou uma pedra. Chico começou a chorar. Até que uma mendiga, que era conhecida, disse, espera aí, minha gente, não façamos isso. Ele sempre veio até nós, ele e os amigos, sempre veio até nós e nos doou tanta coisa. Não seria o primeiro momento, a primeira hora, um momento agora de a gente dar alguma coisa para eles? Porque a humanidade está sempre acostumada a pedir, mas nunca a dar. E houve uma calmaria, mas assim, ainda assim continuou, até que chegou um caminhão. O caminhão chegou, estacionou e alguém disse, quem é Chico Xavier? E ele disse, sou eu, pois não. Ele disse, o senhor é Chico Xavier? Disse, à sua disposição. Ele disse, você conhece fulano de tal? Sim, eu conheço, ele esteve aqui em Minas Gerais, ele é de São Paulo, recebeu a mensagem psicografada do filho dele, que havia desencarnado, e ele me prometeu ajudar nas obras sociais. E ele disse, é ele mesmo, eu estou vindo de São Paulo, nesse caminhão, esse caminhão está cheio de alimentos. E eu demorei para encontrar o Senhor, porque eu fui num local da casa da sua irmã Luísa, que Chico Xavier morava. Eu fui lá e a casa estava toda vazia e alguém passou e me disse, não, está no centro espírita. Eu fui no centro espírita e aí não estava. Alguém me mandou ir em outro local, eu fui e não estava. Me mandaram de volta ao centro espírita. Quando eu voltei ao centro espírita, um senhor estava lá, um senhor de paletó marrom, se aproximou de mim, e de barbas brancas muito grandes, disse assim, tá procurando Chico Xavier? Não vai encontrar aqui. Dobre à direita, vai até adiante, e no final da rua, final de linha da rua, está ele numa favela, ali próximo, com alguns necessitados ali ajudando e atendendo a população. Vá lá que ele está precisando, inclusive, de recursos. E por isso eu cheguei aqui. E aí o homem disse, pois é, o sujeito que me ajudou mandou dizer ao senhor que, para dizer ao senhor que foi Bezerra de Menezes quem mandou. Bezerra de Menezes apareceu aquele motorista de caminhão e indicou aí o caminho. Chico Xavier então sorriu a fé que confia e que não teme em ir ajudar o próximo, mesmo com medo. No caso de Chico Xavier, não necessariamente com medo, mas mesmo com angústia, mesmo com tristeza, ajuda o próximo. E o transcendente vem até nós e os céus nos ajudam a nos fortalecermos nessa conexão com o alto. É isso, meus amigos. Muito obrigado, muita paz e até a próxima.